Leitura de Salmos. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 49. E o Salmo de número 49, ele trata a respeito de um assunto ligado à vaidade daquela pessoa que prospera demais e se esquece de Deus. Muitas pessoas conquistam muitas riquezas ao longo dessa vida e elas ficam completamente focadas apenas nessa vida. E elas se preocupam em que as ruas, as praças, os prédios públicos tenham o nome delas. Elas pensam assim: eu vou eternizar o meu nome. Eu vou colocar o meu nome numa rua, numa praça, num prédio. Muitas vezes essas pessoas constroem um escritório, um consultório, uma empresa e elas colocam o nome delas estampado em uma placa e elas se orgulham disso. E o Salmo 49 vem dizer que não devemos olhar para a riqueza dessas pessoas que prosperam, parecem que são muito poderosas, parecem que são muito grandes, parecem muito sábias e cheias de poder, porque todos vamos morrer. E se a pessoa não tem entendimento de que ela tem uma alma para entregar a Jesus, para que ela tenha relação com Deus, para que, para além dessa vida, ela possa receber a vida eterna, então ela é como um animal. O Salmo 49 diz claramente isso, que o homem que é muito rico e prospera, mas não tem entendimento, perece como um animal. Ele morre longe de Deus, ele morre sem entender que o propósito de tudo que temos, de tudo que somos, de tudo que fazemos é para a glória de Deus. Eles buscam a sua honra e a sua própria fama, poder e glória. E isso é não ter entendimento. Então, vamos ler aqui o Salmo 49. Ouvi isto, vós, todos os povos. Então ele está dizendo assim: ouçam isto, vós, todos os povos, ouçam. Inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo. Quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Então aqui ele está dizendo, ó, prestem atenção, que a minha boca vai falar agora uma coisa de sabedoria. E a meditação do meu coração, o que eu vou falar aqui do meu coração, vai trazer entendimento. 4. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Decifrarei o meu enigma na harpa. Então ele está dizendo aqui, eu vou contar uma história. Parábola é uma história. Eu vou inclinar os meus ouvidos para uma parábola. Eu vou prestar atenção numa história aqui. E eu vou decifrar o meu enigma na harpa. Significa, eu vou falar a respeito disso cantando. Eu vou decifrar o meu enigma na harpa. O livro de Salmos é um livro de louvores. Então, ele está dizendo, eu vou cantar aqui essa canção e cantando eu vou falar a mensagem que eu tenho para falar. Qual é a mensagem? Versículo 5. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Por quê? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele.
pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Então aqui ele está dizendo: quem pode pagar pelos pecados do seu irmão e resgatar a alma do seu irmão? Se uma pessoa rica, riquíssima, quisesse usar os seus recursos para comprar a salvação da alma do seu irmão, todo o dinheiro dela se esgotaria. Por isso, tampouco viverá para sempre ou deixará de ver a corrupção, porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto e deixam a outros os seus bens. 11. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Então você vê aqui o pensamento dessas pessoas que se ocupam de riqueza é que as casas delas vão durar perpetuamente, que as habitações deles vão ser de geração em geração. E eles dão às suas terras os seus próprios nomes. Eles colocam uma placa dizendo o nome delas. Agora o versículo 12. Todavia, o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. E essa é a ideia principal do Salmo 49. Por isso que nós destacamos esse versículo 12. O homem que está em honra não permanece, antes ele é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova suas palavras. Selá. Selá significa pausa. E quando você tem essa pausa, é para meditar no que você está lendo ali, no que você está cantando. Então, o versículo 13: este caminho deles, de pensarem só em obter riquezas, é a sua loucura. A loucura deles é esse caminho. O caminho deles é a sua loucura. Contudo, ou seja, apesar dessa loucura, a sua posteridade, os seus filhos, os seus netos, aprova as suas palavras. Os filhos e os netos dessas pessoas que são ricas e buscam riqueza e colocam os nomes deles em placas grandes para darem honra a si mesmos, os seus filhos e os seus netos, a sua posteridade, aprova as suas palavras. Eles concordam com o que eles aprendem. Eles concordam que eles têm que colocar o nome deles numa placa, nas suas terras, em ruas, em propriedades, para que o nome deles fique lembrado pelas próximas gerações. Eles concordam com isso, com essa loucura. Agora o versículo 14. Como ovelhas são enterrados, ou seja, eles morrem como animais. A morte se alimentará deles. Por que a morte se alimentará deles? Porque se eles não vão para o céu para terem vida eterna com Deus, eles entram na morte eterna. E a morte se alimentará deles. Agora, os retos terão domínio sobre eles na manhã. Significa o quê? Na manhã fala a respeito da vida futura. Os retos, os que andam com Deus, os que andam na retidão, eles terão o domínio sobre eles na manhã. No futuro, eles estarão no céu. E a sua formosura na sepultura se consumirá. Quer dizer, a beleza que essas pessoas muito ricas têm na terra, a sua formosura, a sua beleza, na sepultura se consumirá. Quando eles morrem, ela é comida pelos bichos, por não ter mais onde more, porque eles não têm mais onde morar. E eles não têm lugar no céu. 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Esse versículo 15 é um versículo que também é importante nesse salmo. Por isso, colocamos agora em verde esse versículo 15 também. Deus
remirá a minha alma do poder da sepultura. Aquele que anda com Deus, ele não é vencido pela morte. Quando ele morre nessa vida, ele vence, ele entra nos céus para a vida eterna com Deus. Então Deus remirá, vai limpar a minha alma do poder da sepultura, pois ele me receberá. Selá, então aqui significa pausa. Quando sempre que tem um selá no Salmo, significa que é para dar uma pausa para prestar atenção naquele texto. Então preste atenção. Aquele que anda com Deus, ele vai ter a remissão da sua alma. Ele vai ter o perdão dos pecados. Ele vai vencer a sepultura, pois o Senhor me receberá. Agora o versículo 16. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Então a pessoa que tem fama, poder, ela não vai levar nada. 18. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens o louvem quando faz bem a si mesmo, irá para a geração dos seus pais. Eles nunca verão a luz. Ou seja, ainda que a pessoa tenha tido uma vida em que ela ficou se bendizendo, falando bem a respeito de si próprio, e as pessoas, os homens, o louvaram, quando a pessoa se engrandecia, ela vai morrer, ela vai descer à sepultura, ela vai para onde os pais foram e nunca mais verão a luz. Por que nunca mais verão a luz? Porque se não andam com Deus, então eles serão tragados pela morte. E o versículo 20 diz que o homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Então é o homem que está em honra, com muita riqueza, com fama, com poder, pode ter o nome nas placas das ruas, pode ter o nome num escritório, num consultório, num prédio, pode ter o seu nome, nome de uma praça, nome de um prédio, pode estar em muita honra, mas se não tem entendimento de que precisa de Jesus para receber o perdão dos pecados e precisa de Deus para ser remido da morte e chegar até o céu, ele é semelhante aos animais que perecem. Agora, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, para receber o perdão dos pecados, para ter amizade com Deus, pode fazer isso agora. Aqui na tela você vê a oração de confissão. É uma oração para confessar que você quer Jesus, que você quer o perdão dos pecados, que você quer ter o Espírito Santo para te guiar até o céu. O Espírito Santo é o próprio Deus, é a presença de Deus na sua vida. E que você quer que o seu nome esteja escrito no livro da vida. O que é o livro da vida? É o livro que fica no céu com o nome de todos os que aceitaram Jesus. Quem tem o nome nesse livro é filho de Deus, é filha de Deus. Quando morre, essa pessoa vai para o céu e ela vence a morte. Como nós lemos no Salmo 49, a pessoa que tenha honra, fama, poder, riqueza, mas que não tem entendimento, perece como os animais. Ela é vencida pela sepultura, a sua formosura é completamente vencida na sepultura. Então, para ter a vida eterna, para ter entendimento e ter uma vida com propósito eterno, entregue a sua vida a Jesus. Faça essa confissão de
aceitar a Jesus comigo agora, ore essa oração que está aqui na tela. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora você tem vida eterna. Agora você derrotou a morte eterna. Agora você venceu a sepultura, porque agora você tem Jesus na sua vida. Você recebeu o perdão dos seus pecados. O Espírito Santo já entrou em você. Ele está no seu coração. E o seu nome está escrito no céu, no livro da vida. Você recebeu isso agora, quando você fez essa oração. Procure uma igreja em que você possa estudar mais a Bíblia para aprofundar a amizade com Deus. Participe das reuniões que estudam a Bíblia. É na Bíblia que você encontra os ensinamentos a respeito do que Deus quer e tem para você. Participe dos cultos de oração. A oração é uma conversa sincera e honesta com Deus. Confesse os seus pecados. Diga a Deus: eu ainda estou muito errado nisso e nisso. Me ajuda, porque eu quero andar no caminho da luz. O Espírito Santo, que agora mora em você, vai ajudar você a ter o caminho certo, a encontrar a resposta e a saída certa para estar alinhado com Deus. Deus abençoe a sua vida, e se você quer acompanhar outros salmos que já foram lidos e os próximos, se inscreve no canal, e se essa palavra tocou em você, compartilhe com mais alguém para que essa pessoa receba Jesus, para que esteja com Deus.